Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, eu vou te falar, o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Cíntia Bellino, advogada animalista, fala sobre a tutela de animais silvestres. Vamos falar também de doenças cardiológicas nos animais com a doutora Denise Calisto. E algumas curiosidades sobre o fantástico mundo dos gatos com o doutor Aglailson Pinheiro. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Bom, a minha pet dica de hoje, para evitar que seu pet fique obeso, é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo, Deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando, da sua comida para ele, tá bom? E eu estou aqui com a doutora Denise Calisto, médica veterinária, proprietária da DG Vet, Medicina Veterinária, e atua na área da cardiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite de vocês. Até porque é um assunto, doutora, que as pessoas estão super interessadas, porque até eu que lido com a medicina veterinária, tem muita coisa que eu não sabia com relação à cardiologia. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui pra gente. Vamos sim, com certeza. Doutora, a primeira dúvida é quais são as principais demandas que a senhora tem no seu consultório, as principais doenças cardiológicas na medicina veterinária? Veja bem, Catuxa, como carro-chefe das doenças cardíacas, a gente tem a grande maioria se tratando da doença valvar mitral. É assim, disparado a doença que a gente mais encontra nos nossos pets, falando de cães. Sim. E o que seria, doutora? Essa doença, isso, explicando de forma mais simples, é um desgaste mesmo nessa válvula mitral e que ao longo do tempo vai ocorrendo esse desgaste e tem algumas raças que são mais predispostas a ter esse desgaste, Então é mais ou menos isso. Mas, doutora, no caso assim, tem algum sinal que ele apresente, que o meu pet apresente, ou eu tenho que ficar atenta mesmo e estar sempre levando por prevenção? Alguns sinais clínicos que a gente pode observar que não é específico da cardiologia, mas a tosse também, na sua grande maioria, é a principal queixa dos pacientes que chegam na cardiologia, só que ela é muito inespecífica, Então a tosse ela pode ser por uma questão respiratória, por uma questão localizada na traqueia diretamente, por uma questão gástrica também. E aí fica aquela coisa de a gente sempre indicar um check-up, por exemplo, ao longo do tempo, para que seja investigado o porquê dessa tosse. Além da tosse, nós podemos também observar cansaço fácil, aquele animalzinho que brincava sempre, super disposto, começa a não ter tanta disposição, às vezes num passeio passa a sentar também durante o passeio, já não topa muito tempo de passeio, então seriam as principais observações que a gente deve fazer, como tutor. E eu estava pensando em fazer uma pergunta, assim, não vou fazer essa pergunta, porque pode ser que ela vá rir, mas não. Isso existe Muita mesmo. gente. Você pode aferir a pressão de cão e gato, eu não sabia. E essa pergunta, sempre que a gente até assiste palestra de colegas, é um assunto dentro da cardiologia, que é relatado muito isso na nossa rotina cardiológica. Os tutores ficam encantados porque é bonitinho aferir, é como em nós humanos, tem o manguito. Então, eles sempre questionam, nossa, doutora, mas afere pressão em cão e gato, na verdade, Então, é muito interessante, é muito bacana você tocar nesse assunto. Porque... Então, pode existir cão hipertenso? Pode, com certeza. E é uma coisa que a gente recomenda desde o início, essa aferição, tanto pelos colegas veterinários, como os tutores também exigirem essa aferição ao longo da vida, mesmo ele pequenininho, que a gente pode padronizar ali o valor da pressão arterial ao longo da vida daquele animal, entendendo melhor, quando está alterado ou não. Doutora, e a questão da prevenção? Tem alguma coisa que eu possa fazer com relação à alimentação, à rotina, ou só nos exames mesmo para fazer a prevenção das doenças cardiológicas? Então, assim, o check-up, indiscutivelmente, ao longo da vida desse animalzinho, principalmente nos idosos, ali depende muito do tamanho também do animal, a idade vai intervir nesse check-up.
E ficar atento sempre à tosse que nós comentamos, porque às vezes é negligenciado isso. Então é super interessante que dê uma atençãozinha ao iniciar essa tosse. Procure sim um médico veterinário, é uma forma de prevenir também essa doença, porque quanto antes, né, que for diagnosticada essas doenças cardiológicas, melhora aquele tratamento, melhora as respostas, né, a qualidade de vida também. E a questão também da vivência, né, do hábito também desses animais com seus tutores. Como, por exemplo, pessoas que fumam, que aquele animalzinho acaba sendo influenciado. Isso prejudica o animal também? Prejudica também, é um fator de risco. Atenção, gente, isso aqui é mais uma coisa que a gente precisa ficar atento. A obesidade, né, também é um fator de risco, assim como nós humanos. Então, é basicamente isso, né, ter uma vida ali saudável dentro de um normal, lógico, e o check-up sempre que possível, né, de um modo geral. Doutora, eu sei que todo mundo pergunta isso, mas eu vou perguntar. Toda doença as pessoas falam, tem raças predispostas a terem? As doenças cardiológicas também tem raças que têm uma predisposição maior? Tem, com certeza tem. Né? Existe também a variação de tamanho dos animais, os menorzinhos, Yorkshire, Maltês, o próprio Spitz, né, também. Eles já vão com uma tendência mais a ter a doença valvar mitral, que nós comentamos, né? Esse desgaste na mitral. Então, é bem mais comum nas raças menores. Mas a gente tem também labradores, tem também o Cavalier, que é predisposto geneticamente a ter doenças cardíacas. Então, fica a dica também para os tutores de pets. Dessas raças predispostas, né? O Poodle também acaba sendo um grande público, né, na cardiologia. Então, quem tem essas raças já é super interessante que preste mais atenção em primeiros sinais, né, naquele check-up um pouco mais regrado, antes mesmo ali dos 6 anos, de 5 anos para frente, já ficar mais atento, é super interessante. Ai, doutora, olha, eu tô amando esse papo, porque coisas que eu realmente não sabia, eu tenho certeza que em casa muita gente não sabia. O Hélio já tá ali mandando encerrar, mas eu acho que, olha, vai render, viu? Com certeza vai ter muita pergunta e aí legal. Você já deixa o compromisso aqui de voltar para responder as dúvidas. Prazer. Antes de encerrar, doutora, fale suas redes sociais aqui pra gente. Então, tem o meu pessoal, né, que é vet.denisegaristo. E o da empresa, que é o dgvet.cardio. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Catuxa. Muito obrigada. Minha pet dica é, aos primeiros sinais de tosse no seu animalzinho, procure o atendimento da cardiologia veterinária para um melhor diagnóstico e prevenção de possíveis doenças sérias no seu animalzinho. Oi, gente, eu estou aqui com o Dr. Aglailson Pinheiro, que é médico veterinário e atua na área de felinos. Dr. Aglailson, que bom que você pôde nos receber mais uma vez, tudo bom? Tudo bom. E olha, por que a gente voltou aqui, né? As dúvidas não param. A gente fez uma série de perguntas, mas aí várias pessoas perguntaram mais e a gente voltou aqui para a gente continuar a falar de gatos. Então vamos lá, outro assunto que é polêmica demais. Tem gente que acha legal deixar o gato dar aquela voltinha para desestressar, acha bonitinho. Mas e aí, doutor? Voltinha sempre ou nunca? Não, da voltinha nunca. E para não dizer que nunca, só se for acompanhado do tutor. Naqueles casos específicos do gato que é adaptado a passear de coleira, se ele foi adaptado desde jovem e não é algo estressante para ele, né? Existe essa possibilidade. Mas aquele costume antigo, né, do gatinho passar a noite fora de casa e voltar no dia seguinte, ou às vezes 2, 3 dias depois, isso é totalmente contraindicado, né? Uma vez que nós sabemos que esse gato que sai, ele tanto está exposto a sofrer agressões, a ser atropelado, a ser envenenado e também a contrair doenças, né? Contrair doenças que vão fazer mal, de outros gatos principalmente, né, que vão fazer mal para ele, né, o risco de zoonose, de trazer alguma doença para a família ou de transmitir para os gatos contactantes, né, os outros gatos da casa. Então, a voltinha ela é totalmente contraindicada. Hoje em dia, né, o que é recomendado é o que nós chamamos da criação indoor, né, que é dentro de casa
E para reduzir, né, o estresse dessa vida totalmente domiciliada, é indicado se fazer o enriquecimento ambiental, que é você gatificar a casa, né, tornar a casa interessante para o gato, né, com rotas de fuga, com brinquedos, onde o tutor consegue estimular também, né, atividades lúdicas com aquele gato, justamente para ele não ter a necessidade de sair. As prateleiras, né? As prateleiras, isso, são alternativas bem interessantes, bem viáveis, que faz com que o gato fique no ambiente domiciliado e não tenha necessidade de sair. E também aí vale a questão de telar a casa toda, né? Ter esse cuidado. Sempre, quem mora em apartamento, né? Sempre manter telado, porque, né, existe o que nós chamamos de síndrome do gato paraquedista, que é o gato que tem o hábito, né, de ficar na varanda, às vezes uma borboleta, um passarinho, ele não tem muita essa noção de espaço, acaba desequilibrando, né? Muitas vezes caindo e pode vir a óbito por conta de um acidente desse. Eu, particularmente, se meu gato inventar de dar uma voltinha, eu acho que eu infarto ali já, porque não tem perigo. Mas essa questão, o meu medo é essa questão de ir e não voltar, isso aí não tem perigo, ou de morrer atropelado. Mas essa questão da doença que ele pode trazer, quais são as doenças que ele pode contrair, né? Contrair. Pronto, duas doenças que a gente sempre se preocupa, sempre orienta que os gatos sejam testados, são a FIV e a FeLV, né? A FIV, que é popularmente conhecida como AIDS felina, né, é uma infecção por um vírus chamado vírus da imunodeficiência viral felina, que tem uma semelhança muito parecida com o vírus da imunodeficiência humana. Né? É um vírus que faz com que o gato tenha a imunidade mais baixa. Que não é zoonose, né? Só para deixar bem claro. Não é zoonose, não passa para o ser humano, é um vírus específico dos felinos, mas que pode colocar a vida do gato em risco por deixar ele predisposto a contrair infecções secundárias. Né? Além do vírus da FIV, tem o vírus da FeLV, né, que é o vírus da leucemia felina, que pode fazer com que o gato tenha predisposição a problemas da medula óssea, né, anemias crônicas ou desenvolver neoplasias, mais comumente o linfoma. Essas duas, a FIV e a FeLV, elas não têm cura uma vez adquirida? Não tem cura. Uma vez que o gato adquire, ele vai ser portador para o resto da vida, né? E a FeLV existe vacina. A FIV a gente não tem vacina, existe vacina para a FeLV. Mas mesmo que o gato seja vacinado, é interessante que ele fique no ambiente domiciliar. Mas a vacina para a FeLV, agora não estava no script. A vacina, ela é daquelas que a gente dá, das viroses, ou é uma vacina específica que eu tenho que dar? É a das viroses, é a V5, né? Que ela tem 4 doenças, 3 doenças virais, uma bacteriana, e tem esse plus, que é a da FeLV. Então, no meu caso, o meu gato, que já tem as vacinas, ele tem a vacina da FeLV. Se tá com a V5, mas a FIV não tem vacina. Não tem vacina, é só precaver. Mas aí, no caso, um gato que foi criado dentro de casa o tempo todo, uma vez na vida, dá uma escapulida, briga com outro gato, aí eu vou ter que fazer o exame da FIV. Se houve a exposição, né, se ele foi mordido por outro gato, é interessante que ele seja testado. É interessante que ele seja testado. Esse risco dele. Esse risco de ele contrair. Não imediatamente, porque existe um período, um prazo, para que haja o que nós chamamos de soroconversão, para que o exame consiga detectar a doença. Mas se aquele gato houve algum... ele é totalmente domiciliado, mas uma vez sequer ele saiu, cruzou, ou então houve a mordida, né, por parte de outro gato, é interessante fazer o teste. Então tem que fazer. Então nada de voltinha, né? Nada Olha o voltinha. problema que a voltinha pode causar. Muitos problemas. Aglailson, muito obrigada. Olha aí, gente. Mais dúvidas, ele volta aqui de novo, porque é sempre bom receber essa aula sobre gatos, para quem ama gatos como eu. Mais uma vez, muito obrigada, Aglailson. Eu que agradeço. Fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. É Aglailson Pinheiro Vet. Tá. Aglailson, muitíssimo obrigada. Nada. A minha pet dica de hoje é sobre a automedicação nos pacientes felinos. Nós sabemos que os gatos são extremamente sensíveis a alguns componentes que são frequentemente usados para seres humanos, dentre eles o paracetamol. Então, se o seu gatinho está necessitando de atendimento de medicações específicas, é interessante sempre consultar um médico veterinário que vai prescrever a dose correta e a frequência ideal para o tratamento do seu felino e nunca automedicar sem uma prévia orientação veterinária. Gente, eu estou aqui com a doutora Cíntia Bellino, advogada animalista, que para quem acompanha a TV Pet Show já sabe que ela faz parte da nossa família aqui do programa, não é, Cíntia? Eu já sou da família, já me sinto em casa e é sempre maravilhoso estar aqui
com você e com vocês. O prazer é todo nosso, Cíntia, sempre para falar assuntos que são muito importantes com relação à causa animal. E hoje não vai fugir a regra, nós vamos falar sobre a tutela de animais silvestres, que é até um pouco polêmico falar disso, né, Cíntia? Bastante, porque animal silvestre existem alguns critérios que a gente vai explicar para as pessoas. Pois é, primeiramente eu quero saber, é legal realmente a pessoa ter animal silvestre? Uma pessoa pode ter um animal silvestre em casa como pet? Depende. Essa posse, né, pode ser feita de forma legalizada. O que quer dizer isso? Você deve adquirir essa ave de um criadouro certificado, onde esse criadouro tem registro junto do IBAMA, esse animal vai receber uma anilha, ele vai ter uma numeração, aí sim você vai poder ter esse animal em casa. Ou seja, esse animal ele foi criado em cativeiro e ele está pronto para viver dentro de um lar e não na natureza. Nesse caso, você já tem que adquirir todo legalizado, né? Você Isso. tem que já exigir a documentação e tudo da pessoa que vai te vender, né? Isso, não só a anilha, não compra um animal que tenha só anilha. Às vezes as pessoas falsificam, os traficantes, eles falsificam anilhas e documentos também. Então existem alguns certificados onde eles são homologados pelos criadouros já certificados pelo IBAMA, que se eu não me engano são 3 aqui no Brasil. Entendi. Cíntia, eu já ouvi, eu acho que você já deve ter visto, e eu também já vi casos de pessoas que... As pessoas mais antigas, elas costumavam, né? Ter pássaros em gaiola, ter pássaros... E aí tem um vô, um tio que já era mais antigo e criava, faleceu e a pessoa, de certa forma, herdou esse animal e não sabe o que fazer. Ela tem como pedir a legalização desse animal ou não? Tem, existe a possibilidade de você entrar na justiça para fazer a solicitação da tutela legalizada. Porém, hoje em dia está cada vez mais difícil conseguir, mesmo na justiça, essa tutela. Por quê? Porque hoje em dia existem biólogos conectados com zootecnistas, com médicos veterinários, e está acontecendo, inclusive, em Recife e em Fortaleza, que esses animais eles estão sendo ressocializados. Ou seja, eles são levados para um instituto, esse instituto trata desses animais para que eles voltem a comer, eles caçem a própria comida, eles não tenham mais contato com seres humanos, para que eles não sejam recapturados. E aí essas aves, após esse período ali de readaptação, eles são devolvidos para a natureza, para que eles possam se reproduzir novamente e viver aquilo que Deus os criou para ser. Entendi. Agora vamos aqui para mais um caso que me veio à cabeça. A pessoa recebe esse animal de alguém que já cria há muito tempo, ele não quer legalizar, ele quer, de certa forma, ele não quer ter a tutela. Como é que ele vai agir? Porque ele pode ser preso, ele pode ser criminalizado, ele pode devolver, buscar um órgão. Você pode ser preso, inclusive autuado em flagrante. É crime ambiental manter aves silvestres não certificadas, ou seja, não legalizadas na sua casa. Você está comprando um produto vítima de tráfico. Gente, tráfico de animais é o 3º maior aqui no nosso país, só perde para drogas e armas. Então, assim, se você quiser ficar legalizado, pegue essa ave, com um advogado ou não, vá até a delegacia mais próximo da sua casa ou a DPMA, se existir na sua cidade, e faça a entrega voluntária desse animal. Ah, tem essa possibilidade. Isso. Aí, ao entregar esse animal de forma voluntária, você não vai estar incorrendo em crime. Você faz essa entrega voluntária, vai assinar um termo, e aí você, nesse termo, vai constar que está fazendo a entrega onde você não correu em crime. Agora, é muito importante que você faça isso o quanto antes. Ou entre na justiça para legalizar, ou faça a entrega voluntária, porque se você for denunciado por um vizinho, por um parente, por um ex-namorado ou namorada com raiva de você, você pode sim responder por crime, por ter ali na sua casa um animal silvestre, você pode perder seu réu primário e sofrer todas as consequências da lei. Cíntia, você sabe que eu te sigo, né? Eu acompanho tudo. E uma vez você falou sobre a questão dos papagaios, né? E a maioria, eu acho que desses animais são papagaios, né? Na maioria. Aqui na fauna brasileira existem diversas espécies de papagaio, são muitas mesmo. Existem papagaios que inclusive nem são aqui do Ceará. Existem papagaios da Amazônia, existe papagaio no Nordeste, então existem papagaios diferentes, são várias espécies. E, gente, essas aves, elas são aves que vivem até 90 anos, por isso que é comum que o seu avô tenha comprado, e aí ele tenha passado para o filho, e agora está com o neto, e às vezes com o bisneto. São aves que vivem muitos anos. Então, essas aves, quando elas são devolvidas para a natureza, elas são, inclusive,
existe a possibilidade de elas constituírem uma família, eles são monogâmicos. Por exemplo, eles escolhem um parceiro e eles vão passar o resto da vida com aquele parceiro, vão ter filhos, esses filhos vão ter outros filhos e aí eles vão construindo ali aquela comunidade, aquela instituição familiar e eles vivem juntos na natureza. É tão lindo ver um animal na natureza, então por isso que mesmo a partir de 35, 40 anos, se você já está com esse papagaio há muitos anos, ainda existe uma chance para ele viver na natureza, conforme eu disse, como Deus o criou para ser. Então sempre há chance, mesmo ele com mais de 30 anos, ele ainda tem uns mesmo 40, com mais de 40, anos. Lembrem-se, eles vivem até 90 anos, 70 anos. É certo que quando a gente cria, né, na nossa casa, a gente não dá uma alimentação correta, né? A gente já pegou casos de papagaios que comiam bolo, macarrão, feijão. Esse não é o alimento apropriado, mas lembrem-se que o Instituto de Reabilitação vai fazer esse animal voltar a ter ali a sua flora intestinal, a sua alimentação voltar a ser balanceada, ele vai aprender inclusive a procurar o próprio alimento e a nunca mais se aproximar de humanos. Isso vai ser ensinado para ele. Quando ele for devolvido, ele vai poder ali ter uma vida novamente do jeito que Deus criou. E os animais que não puderem ser ressocializados, os animais que já sofreram algum tipo de violência ou já estão velhos, também podem ser entregues e eles vão viver com outras aves iguais a eles. Existem aves, por exemplo, que tiveram as asas cortadas, né, tiveram os olhos perfurados. Esses animais também têm uma chance de viver com outros e encontrar um parceiro, por exemplo, no próprio cativeiro do Instituto. Né? A gente tem um caso que eu acompanhei de um papagaio que estava com a asa quebrada e outro não tinha uma patinha. E esses papagaios se juntaram no próprio cativeiro e hoje eles constituíram uma família. Então sempre há tempo. Cíntia, olha, muito obrigada. Eu estou encantada realmente com essas possibilidades que você trouxe aqui para mostrar às pessoas. Infelizmente o tempo está acabando, por mim eu ficaria aqui a tarde toda conversando. Mas antes de encerrar, por favor, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho, que é incrível. É sempre um prazer estar aqui. Se você quiser saber mais sobre direitos dos animais, acompanha meu Instagram, @CínciaBellino. Faz pergunta lá, sempre tem caixinha de pergunta, tem outros vídeos respondendo sobre direitos dos animais. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A Pet Dica de hoje é a responsabilidade dos tutores com seus animais de estimação. Cuidado ao sair para passear com seu animalzinho ou deixar o portão aberto. Você responde civil e criminalmente pelos atos cometidos pelo seu animal. Ou seja, os danos materiais ou as violências que ele possa causar a outras pessoas, a outros animais, podem ser responsabilizados inclusive na seara criminal. Então, cuidado com seu animalzinho e os atos que ele comete. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre terapia assistida por animais. TAA. Também conhecida como pet terapia ou zooterapia. Nha, nha. Pet terapia é um método alternativo de ajuda para diversas doenças, depressão, deficiências mentais e motoras, e serve como complemento aos tratamentos tradicionais. Presta atenção! Claro que os terapeutas de quatro patas não atuam sozinhos. As equipes podem incluir veterinários, psicólogos, médicos e outros profissionais. Isso é demais! Cavalos, coelhos, gatos, peixes e tartarugas também podem dar uma força a quem precisa. Os cachorros são os animais mais utilizados. Incrível esses pets! Por isso, animais pintam o mundo melhor. Consulte sempre um veterinário. Repórter Fuinha informou. Fui! Olha, não tem jeito. Tudo que é bom dura pouco. Por isso o nosso programa está acabando, mas não sai daí, porque eu vou deixar ainda aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é só sucesso? Faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp
Chegou agora, perdeu o TV Pet Show na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio aqui pra gente. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até semana que vem.